Olá meus alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu tenho certeza que esse vídeo será um dos melhores vídeos que você já viu na sua vida, explicando 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 10. Eu tenho que dizer a você que isso aqui foi uma dúvida de um dos nossos seguidores, chamado Michael. Ele é lá de São Paulo e ele me fez essa pergunta porque a dúvida dele é a seguinte: Arthur, por que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos? O que tem a ver os anjos com a questão do uso do véu? Calma, eu vou te explicar e eu tenho certeza que isso aqui vai abençoar muito a sua vida para a sua compreensão desse texto. Então, vamos lá, ó, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu papel, porque eu tenho certeza que você vai anotar o que eu vou falar e nunca mais você vai ter dúvidas em relação a esse texto aqui. Vamos lá? Olha só. O contexto aqui, Paulo está tentando resolver um problema na igreja. Na verdade, Paulo está resolvendo alguns problemas, dentre eles essa questão do uso do véu. Se a mulher, ela deve ou não usar o véu. E aí Paulo, ele vai mostrar que a mulher precisa usar o véu por alguns motivos. O primeiro motivo que a mulher deve usar o véu é porque é um símbolo de proteção para a mulher. Arthur, eu não entendi. O véu protege a mulher em quê? Vamos lá. Nessa cultura aqui, o cabelo da mulher era muito chamativo. Como em algumas culturas. Você sabe que, por exemplo, na China, a mulher que tem um pé pequeno é uma mulher que é muito desejada. Você sabia disso? Por exemplo, em algumas partes da África, a mulher que tem um pescoço muito grande, ela coloca aquelas argolas, é as mulheres mais lindas que você possa imaginar da África. Os homens ficam loucos por essas mulheres. Então, dentro de algumas culturas, as mulheres chamam a atenção por alguma parte do corpo. E aqui, nessa cultura, as mulheres chamavam a atenção pelo cabelo, porque a Bíblia diz que o cabelo é a glória da mulher. Deus deu essa glória para ela, para que chamasse a atenção dos homens. Então, quando as mulheres estavam no culto, sem o véu, isso aqui chamava muita atenção. Por quê? Porque no culto é um lugar onde você vai para prestar atenção, um lugar onde você vai para ouvir a palavra, um lugar onde você vai para ouvir o ensinamento e a instrução. Então, se a mulher estivesse no culto sem o véu, todos os homens estariam olhando para ela. Então, o foco estava desviado para a mulher, quando na verdade o foco deveria ser no ensino, na instrução que eles estavam recebendo no culto. Pois bem, então dito isto, o véu era um símbolo de proteção porque protegia a mulher dos olhares dos homens. Em segundo lugar, o véu ele tinha que ser usado por sinal de respeito, de reverência. Reverência a quem? Vamos lá. Em primeiro lugar, ao marido. Por quê? Porque o marido, Paulo aqui vai deixar bem claro, lá no capítulo de número 11, verso de número 3, ele vai dizer assim, ó: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. O varão, a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, ele coloca aqui uma hierarquia de submissão, de poder. Então, você tem Deus, que Cristo se submete à vontade de Deus. Você tem Cristo, que o homem se submete à vontade de Cristo. Ele é o cabeça. E você tem o homem, que a mulher se submete ao marido. Então, aqui tem uma hierarquia. Então, Paulo está dizendo, olha, assim como Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, a mulher deve sim se submeter ao seu marido, a mulher deve respeitar o marido. Então, se a mulher ela não colocasse o véu na igreja, é como se ela estivesse desrespeitando toda essa hierarquia. Ela estava desrespeitando o seu marido, que era o senhor dela, e ela deveria se submeter à autoridade do marido. Então, tem uma outra problemática. Por exemplo, Paulo fala assim, ó: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. O que significa isso? A primeira interpretação é o seguinte: se a mulher, por livre e espontânea vontade, não quisesse usar o véu, ela estava em desobediência com a cultura, com o seu marido e com toda a hierarquia, com Deus, com Cristo, certo? Então vamos lá. Se ela estava em desobediência, esses anjos aqui, alguns teólogos dizem que eram anjos maus, que estavam ali para instigar as mulheres à desobediência e levá-las a outros tipos de pecado. Então a primeira interpretação é essa. A segunda interpretação é a seguinte: Paulo está dizendo que a mulher ela tem o poder de decisão. Olha o que a Bíblia vai dizer. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. A palavra aqui no grego, poderio, é exatamente isso. Ela tem o poder de decidir. Decidir o quê? Se ela vai ou não usar. Se ela vai ou não obedecer. Porque, segundo alguns teólogos, dizem que, na verdade, não era as mulheres que não estavam querendo usar. Mas, na verdade, eram alguns homens que não estavam permitindo que algumas mulheres colocassem um véu. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês têm um poderio sobre a cabeça de vocês, de decisão de usar ou não usar. Qual que você prefere? A recomendação é que se use, mas alguns homens estão dizendo, não use. Isso está causando uma bagunça dentro do culto, está causando uma desordem no culto. Então, por que ele fala aqui por causa dos anjos? Cubra a cabeça por causa dos anjos. Porque, segundo Isaías, capítulo de número 6, verso de número 12 em diante, a Bíblia diz que os serafins
voam acima do trono. A Bíblia diz que com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 eles cobrem o rosto e com 2 eles voam. O que significa isso, cobrir o rosto? Significa reverência, respeito à santidade de Deus. Então, por que ele faz menção aqui, nessa segunda interpretação, de anjos? Esses anjos aqui são anjos bons. Da mesma forma que lá em Isaías capítulo 6, os anjos cobrem o rosto com sinal de reverência, a mulher também deveria entender que os anjos participavam dos cultos. E se os anjos estavam ali porque são seres ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, os anjos estão completamente presentes em todos os cultos, nas reuniões, operando milagre, fazendo coisas extraordinárias, amando de Deus, os anjos estavam ali presentes no culto. Então, se lá em cima tem ordem e tem reverência, por que a mulher aqui não vai ter reverência, assim como os anjos têm lá em cima? Então, parece, alguns teólogos dizem, que os anjos ficam, entre aspas, escandalizados com essa atitude de a mulher não querer seguir essa ordem, entende? E também tem uma terceira interpretação que diz o seguinte, olha, se a mulher ela é capaz de julgar se ela pode ou não usar o véu, se ela deve ou não usar o véu, e o correto seria usar, então o poder está na mão dela de decisão, você percebe que na carta de Paulo, em 1 Coríntios, ele fala 3 vezes sobre essa questão que nós vamos julgar. A primeira, Paulo fala sobre a questão de julgamento, é que os irmãos que brigam entre si querem levar um ao outro ao tribunal. Paulo fala assim, olha, vocês não conseguem resolver nada entre vocês, é preciso vocês levarem essas questões ao tribunal. Aí ele fala assim, ó, não sabeis vós que vamos julgar os anjos? Então, por isso que esse verso 10 aqui, na interpretação de alguns teólogos, aparece aqui, olha, cubra a cabeça por causa dos anjos. Ou seja, tome a decisão, faça o julgamento certo de obedecer à autoridade, obedecer ao seu marido por causa dos anjos. Se você tomar a decisão certa de fazer um julgamento que parece ser pequeno, lembre-se que vocês foram chamados para julgar. Então, vocês vão julgar os anjos. É isso que Paulo está tratando aqui, segundo alguns teólogos. Então, tem essas 3 vertentes em relação a esse texto aqui. Agora, eu não sei qual que você vai escolher para você. Se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu quero saber qual é a sua opinião em relação a esse texto. O que faz mais sentido para você dessas 3 interpretações dos teólogos? O que faz mais sentido para você? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E eu espero você no próximo vídeo.